Vamos ver como trabalhar com datas no Excel. Eu vou digitar uma data qualquer, por exemplo, 23/4/2007. Esta é a nossa data. Eu vou copiar essa data um pouco para baixo. Você pode notar que ele adiciona cada um dos dias, ele vai adicionando um novo dia. E eu tenho também uma possibilidade de digitar as funções. Por exemplo, se eu digitar a função igual a hoje, ele me retorna a data de hoje. Ou se eu digitar a função agora, ele me retorna a data e hora atual. Onde que entram os formatos? O formato é uma questão de saber trabalhar com 3 letras. Eu vou dar um Ctrl 1 para acessar a parte de formatação. Ctrl 1. E aqui eu tenho datas. Nas datas eu tenho vários formatos. Note que cada um dos formatos aparece aqui na janela de exemplo, como que ficaria a sua data que está no texto. Então você tem as 3 letras que eu referi, são as 3 letras chamadas em personalizado. Você tem a formatação de datas que você pode utilizar. É o DD, o MM e o AA. São 3 letras, dia, mês e ano. Essas 3 letras, dias, mês e ano, representam o seguinte. Se eu colocar aqui 4Ds, olha como é que vai ficar a sua formatação. Segunda-feira. Se eu colocar DD, vai ficar o dia colocado da forma 23, que é o número, espaço ou barra ou hífen, o que você quiser. 23 de abril. Como é que eu colocaria o mês? O mês eu posso colocá-lo ou em números, ou, note, com um M ele coloca 4, que é o mês de abril. Com 2 M's ele coloca o 0 na frente. Se eu colocar 3, ele coloca o mês abreviado, ou se eu colocar 4, ele coloca o mês por extenso. E o ano, se eu colocar 2, ele coloca 07, mais 1, ou 4, ele coloca o ano completo. Então é uma questão de formatação. Poderia até assumir esse formato. E poderia também, vamos pegar uma outra data, que é a data de hoje. Ctrl 1, eu acesso e posso selecionar alguns formatos pré-definidos, que são esses que vocês estão vendo aqui na própria janela, onde tem os exemplos de datas. Bom, eu posso ainda dar um ESC, vamos voltar aqui nas outras datas e vamos dar um Ctrl 1. Eu poderia até assumir um outro formato personalizado, de forma que ele me exiba apenas o mês e o ano. Ou ainda, Ctrl 1, eu posso adicionar aqui. Hoje é dia... Hoje não, a data, né? DDD. Vou colocar dia. Como é que eu coloco um texto dentro do meu formato? Eu coloco entre aspas. Então fica dia tal de o mês. O mês verá 1, 2, 3, 4. Espaço, entre aspas, de, a palavra de. E o ano, respectivamente. Olha como é que ficou a data. A palavra de, então fica, por exemplo, 25D, abril de 2007. Isso aí é justamente o formato personalizado. Então, trabalhando com data e hora, eu posso também utilizar os formatos personalizados, Ctrl 1. Só que aqui no formato personalizado eu tenho a data e a hora. H representa a hora, M minutos e o S e o SS, que são os segundos. Então eu vou dar um OK. E aqui eu tenho minha dia, data, mês e hora. E eu poderia também colocar qualquer formato que você queira, DDD, para personalizar o meu formato. Então, trabalhando com dia, mês e hora, ou melhor, dia, mês, ano, horas, minutos e segundos, você já sabe. Mas o que significa uma hora? Vamos colocar aqui, ó. Agora não, hoje. Agora vai ser melhor, eu prefiro representar como agora. O que venceu agora? Se eu colocar esse formato como número, eu vou aumentar as casas decimais e você irá notar que tem a parte inteira e a parte decimal. Isso significa que, na data de 1/1 de 1900, para nós, eu vou colocar igual a esta data, e aqui eu vou formatar da mesma forma. Vou colocar aqui, aplicar a ferramenta pincel, ele formata o número e representa o dia número 1. Olha só o que acontece quando eu copio essas outras células. O dia 2/1 de 1900 representa o número 2, dia 3, número 3, assim por diante, até hoje, que a data de hoje, na verdade, representa 39.195 dias a partir de 1/1 de 1900. Então, internamente,
uma data e hora é um número, que é o chamado número serial. Quando você chegar próximo da meia-noite, vai zerar aqui a parte decimal, adiciona 1 na parte inteira, e aí ele começa um novo dia. Então, quando você faz contas internamente, você faz contas, por exemplo, a data de hoje menos a data de uma data qualquer, vamos pegar 1/1 de 1900, internamente ele está fazendo uma conta. Vamos pegar aqui, aplicar novamente o formato. Tá vendo? Ele está fazendo contas, internamente são contas que representam uma data. A data representa uma questão de formatação. Então use as datas normalmente como você já conhece e simplesmente use o formato para trabalhar com a apresentação de acordo com a sua necessidade.